Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Esse é o primeiro vídeo que venho fazer de uma série deles, onde estarei replantando suculentas em vasos reaproveitados. São arranjos que eu já fiz, já mostrei no canal, porém há necessidade de replantar agora e eu estarei replantando e mostrando para vocês passo a passo de como eu faço. Esse é o primeiro, então eu escolhi um menor. Vou replantar agora para vocês. Porém, eu já peço vocês que se inscrevam no canal se não é inscrito ainda e desejarem. Por favor, seja bem-vindo, deixe aí o seu joinha, compartilhe o vídeo para pessoas também terem dicas de como fazer arranjos de suculentas, onde estaremos reaproveitando vasos, Então, são dicas que, somando as dicas, e a experiência de vocês, serão sempre muito bem-vindos, porque a tendência da gente, quando tem uma dica de cultivo, unindo a nossa, aquele nosso jeitinho de fazer, a gente só é beneficiado, não é verdade? Então, farei uma série de replante, onde estarei mostrando um vídeo deles por semana e também estarei colocando em uma playlist. E o arranjo que eu escolhi hoje foi esse aqui. O arranjo de suculentas no bule de louça. Esse arranjinho é velho. Esse arranjinho está bem deteriorado. Então, mais do que importante seria cuidar dele em primeiro lugar e fazer aqui um novo arranjo de suculentas. É um bule de louça que eu tenho há muitos anos. Ele é razoavelmente grande, Cabe bastante suculentas e olhem, ele está aqui muito, gritando um replante. Então, eu já escolhi algumas suculentas e vou mostrar o passo a passo de como eu faço. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é bem básico e vocês já sabem mais ou menos como é. Simplesmente retirar as plantas velhas e fazer uma limpeza no vaso e adicionar substrato novo com os devidos cuidados, Aquele cuidado bem básico que a gente precisa fazer, que é de colocar um dreno, usar o substrato, da maneira adequada. E isso eu vou fazer agora e já volto para vocês. Primeiro, eu vou retirar essas plantas velhas. Estão muito velhas, praticamente sem raízes. Essa é aquela sansevieria, Uma sansevieria bem bonitinha. Quanto mais sol toma, mais bonitinha fica. Olha só, essa daqui é aquela Black Jean, um aloe, Aloe Black Jean, que além de estiolada, estão bem moles. Então, mostra que estão gritando, por socorro aqui nesse arranjo. Aqui tinha uma mudinha, de uma calanchoe, que não dá nem para identificar se é a Luciae ou se é a Vivian. Bom, então essa limpeza aqui, gente, é necessária, Retirar todas as plantas. Tinha aqui também, olha, aquele outro calanchoe, a marneriana. Então, eu vou retirar esse substrato velho, tirar direitinho as raízes, o substrato, e fazer uma limpeza aqui, nesse bule de louça, e já volto para começar o arranjo com vocês. Depois de fazer a devida limpeza no vaso, retirar o substrato anterior e colocar um novo substrato, agora é hora de começar a montar o arranjo. Já coloquei o substrato aqui. Aquele substrato que eu uso, qual substrato eu uso nas minhas suculentas? Eu uso o substrato que eu mesma preparo. Não vou explicar o detalhe no momento sobre o substrato, porque eu tenho uma lista aqui, uma playlist, que eu coloco alguns vídeos do meu substrato. Então, vocês poderão, se desejarem, ver a playlist e ver que eu mostro
né, algumas vezes, um substrato que eu faço usando componentes comuns. Eu não compro substrato, gente. Eu uso um substrato comum, bem grosseiro, mas que funciona, porque as suculentas gostam. Bom, já reservei também um potinho com um pouco de substrato para, à medida que eu for usando aqui, eu vou precisar adicionar. Então, como eu faço? Bom, inicialmente, eu coloco aqui uma planta alta no fundo do vaso. Eu escolhi esse senécio que estava ali, ó, com pontas bem alongadas. Então, eu tirei mesmo sem raiz. Eu não fiz um ensaio de como ia ficar, porque na hora, gente, eu vou pensando assim, uma forma, um jeito, e vou estudando o que é melhor no momento e vou tentando fazer aí de modo que vai ficando harmonioso, né? Escolhi suculentas de sol, porque para quem já me acompanha sabe, a maioria do meu quintal, da parte que eu cultivo as suculentas, pega sol. E o sol aqui do norte de Minas Gerais é um sol bem forte, né? Um sol gostoso, bem forte. As suculentas amam sol, né? Por isso elas ficam bem bonitas e coloridas. Então, coloquei ali. Eu gostaria de colocar uma pendente aqui. Tem essa figura, né, na frente aqui do vaso, tem esse desenho de um cacho de uvas. Então, se eu colocar uma pendente muito grande, pode ser que vai ficar assim, sem muita vista, né, por conta do desenho. E eu gosto desse desenho. Então, eu colocando uma pendente por aqui. Qual pendente eu escolhi? Eu escolhi 2 ou 3 mudinhas, galinhos, dessa suculenta aqui, ó, que é o colar de golfinhos. Aí eu coloco ela lá atrás, por quê? Porque ela vai criando raízes aqui e vai entrando, né? Vai entrando no substrato. Então, eu coloquei um galho maior assim atrás, ele vai parar, vai descer aqui na frente, colocando mais algumas aqui, olha só, para poder dar um efeito bonitinho e pendente aqui nesse arranjo. Feito isso, eu vou escolher agora a plantinha que vai dar um destaque aqui, não só no tamanho, mas também nas cores, né? Eu vou ver aqui uma plantinha. Encontrei aqui 2 plantinhas que ficam bem coloridas e pode ser que vá ficar bem aqui para fazer um contraste de cores. Eu peguei o Graptopétalo crepúsculo, que é esse aqui, fica bem colorido, quanto mais sol toma, mais colorido fica. E peguei também 2 mudinhas da Crassula Capitella Campifire, que eu sou apaixonada por ela, porque ela fica muito vermelha, é muito fácil de cultivar e vai bem em qualquer arranjo. Então, eu vou tentar colocar o crepúsculo e depois, se eu ver que não ficou tão harmonioso, eu uso outra opção. Olha, está bem alongado o caule, né? Estava ali pendente, então eu vou cortar. Deixar uns minutinhos aqui para secar um pouco, né? Mas eu não tenho problema, não. Eu já podo e já planto direto. Por que que eu faço isso? Porque eu moro num clima onde é muito seco. E se é um clima seco, geralmente as plantas elas não vão sofrer antes de enraizar. Elas vão logo ficar bem enraizadinhas e vão ficar, adaptar bastante, né? Com muita facilidade aí, ó, no lugar onde eu colocar. Mesmo porque tem algum procedimento que a gente usa, né? Antes delas começarem a enraizar. Olha aí, notei que ficou bem bonitinho, né? Porque fez um destaque do verde do senécio pro arroxeado, né? Alaranjado arroxeado do crepúsculo. E fez assim uma composição bonitinha. Agora vamos ver o que mais eu vou colocar aqui no centro. Quem sabe agora a Crassula Capitella vai bem aqui, né? Olha, cortei as raízes, mas não fiz poda dela. Apenas cortei as raízes. E vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, meio que de lado, para vir, ela cresce, né, bastante, ela vai dando aquele amontoado de folhas uma após a outra. Então, vamos ver aqui como que vai ficar, se vai ficar bonitinho. O colorido já tá lindo. Me diz aí o que vocês estão achando, por favor.
Mas em seguida, gente, eu logo resolvi mudar de posição. Por quê? Porque eu encontrei essa crássula que é mais alta um pouquinho do que o crepúsculo. Além disso, o crepúsculo ele tende a ficar pendente. Então ele vai acompanhar aqui, ó, esse senécio e vai ficar pendente para cima. Então eu preferi colocar ele na pontinha, mesmo porque a crássula aqui atrás ficou melhor por causa da altura. O senécio é mais alto. Na base aqui eu coloquei a crássula, que vai ficar sempre linda e colorida. E depois o crepúsculo, que vai ficar um pouco pendente. Agora, aqui nessa beirada, o que que eu vou colocar? Bom, eu tinha ali alguns desses aqui, ó, que é lindo, né? Maravilhoso essa plantinha. E visto que ela é clarinha, né? Ela vai dar um destaque, um contraste, melhor dizendo, aqui. Ela vai ficar um contraste de cores com a crássula e com o crepúsculo. Então, é assim que eu observo, né? Ao escolher as plantinhas das suculentas. Olha aí, ó, eu tô tirando as raízes para mim colocar mais uma aqui. E vai formando o arranjo, olha aí. Veja que aqui tem florzinhas que está ainda por abrir, mas também tem florzinhas secas. Então, as que estão por abrir, eu deixo. As que estão secas, eu corto. Porque só vai sugar, né, a energia da planta. Porém, aquele olhar sensível é muito importante. Mesmo que as florzinhas estão ainda por abrir. Por quê? Porque a flor, vocês sabem que elas vão sugando a energia das suculentas, né? Durante esse processo de floração, elas vão sugando a energia das plantas. Então, é melhor observar para se caso ela sentir um pouco mais, a gente vai e faz a poda da floração também. Então, estão gostando de como está ficando o meu arranjo de suculentas no bule de louça? Então, deixa aí, por favor, nos comentários se vocês estão gostando da maneira, se está servindo de dicas úteis para vocês, a maneira como eu monto o meu arranjo de forma bem tranquila, de forma bem simples, com suculentas comuns, mas que fica bonitinho o arranjo. Então, por favor, deixa aí nos comentários. Eu vou gostar de ler e, à medida do possível, eu vou estar respondendo todos os comentários. E já agradeço vocês, viu? Se inscreva também no canal, se não é inscrito. Gosta de suculenta? Gosta de estar aqui assistindo meu vídeo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Aqui eu vou estar sempre mostrando dicas de suculentas, de plantio, de cultivo, da minha maneira, da maneira bem simples, né? Mas, nesse momento em específico, eu estou começando uma série de replante para eu mostrar como eu faço os replantes das suculentas, dos arranjinhos que não estão mais tão bonitos. Aí, esse é o primeiro de uma série deles. Bom, agora aqui no centro, notaram que merece mais alguma coisa? Talvez uma pendente, talvez uma com mais destaque. Vou procurar uma suculenta linda que seja também de sol e já já venho pôr aí e mostrar para vocês. Prontinho, gente. Já encontrei. Encontrei uma echeveria, dessas que ficam bem grandes. Ela já está sendo cultivada no sol. Estava até um pouco virando assim em busca de luminosidade. Então, eu vou procurar respeitar essa posição dela, porque eu quero que ela fique aqui na frente, mas que ela fique um pouco pendente. Vamos ver. Ah, lembrando que eu retirei dali um dos galinhos do crepúsculo, mas vou fazer o possível para voltar a usá-lo no arranjo. Vamos plantar essa echeveria. Olha, arranquei as raízes, eu fui fazendo uma poda, porque tá com raízes mais velhas e raízes mais novas. Então, eu fui fazendo uma podazinha e vou colocar aqui, olha, nessa beirada aqui, quase que, meio que escondendo o crepúsculo, porém, ele não vai ficar escondido, porque ele é uma planta que se manifesta. É uma planta que fica bem exuberante, pendente para frente. E olha ali, já coloquei outro galinho ali atrás, para poder ficar mais cheinho o vaso e já ficar bem bonito. Notou que efeito lindo? Olha meu vaso aqui de substrato que eu vou usando. Notou aqui, notaram que efeito bonito que já ficou aqui?
com essa echevéria, com as pétalas assim abertas, né, as folhas, e já um pouco pendente para cá. Então, olha só o efeito que dá ela assim saindo pendente, né, para a borda do vaso. Mas notem que ainda ficou espaço. Então, aqui vamos ver. Eu gosto muito dessa suculenta. Ela é linda demais, né? Vou tentar lembrar o nome dela aqui e já falo para vocês. Mas, se eu não a lembrar, no último vídeo eu coloquei ela aí e falei o nome. Nenhum dos vídeos, últimos vídeos aqui, onde eu coloquei suculentas com identificação, me lembro que eu falei o nome dessa suculenta linda aqui. Vai bem em qualquer arranjo, fica muito bonita. E olha aí. Tente afixar as plantinhas o máximo que você puder no arranjo. Tente fixar no substrato o máximo. Porque senão, olha aí, à medida que você mexe, ela vai ficando solta, né? Ela vai ficando pendente, porque o substrato está leve e também a planta tá sem raiz. Então, vai ficar muito, né? A mobilidade vai ficar muito evidente. Olha aí. Então, aqui é uma tendência a ficar pendente. Vamos posicionar novamente aqui essa que já soltou. Olha aí. Respeitando a posição dela no sol, aqui. Aí, você vai usando ou uma ferramenta ou o seu próprio dedo para poder afixar assim, ó. Vamos ver o que vai dando aí. Ela enraiza. Vamos ver aqui para ver se precisa de mais uma mexidinha. Deixa eu ver. Para segurar a echevéria, eu coloquei umas pedras por cima do substrato ali, para que até ela enraizar, ela tenha um pouco mais de firmeza. Então, são pequenos truques, né, que a gente pode fazer quando o arranjo está dando um pouco de trabalho para organizar as suculentas. E prontinho. Com um jeitinho e com outro, eu vou organizando as suculentas de modo que o vaso, o arranjo fica cheinho, fica com uma pendência, né? Essas plantinhas pendentes vai dar um charme. Agora elas estão viradas para baixo, porém, elas vão estar procurando o sol. Foi assim a posição melhor que eu encontrei para colocá-las agora, nesse momento. Mas não tem problema, porque elas vão virar para procurar o sol e vão ficar em destaque aí na frente. Então, o que estão achando do meu arranjo? O que achou? Gostou do modo que ficou? São suculentas de sol, são suculentas mais comuns, que não dão trabalho quando você coloca no lugar onde elas pegam bastante sol. E olha aí, usei todos as mudinhas, né, do crepúsculo e, na minha opinião, ficou maravilhoso. Um arranjo de suculentas coloridas, todas suculentas de sol, que ficam lindas, bem harmoniosas assim, num arranjinho comum, bem simples e fácil de cultivar. Eu espero que essa dica sirva assim seja bastante útil para você aí, que também gosta de fazer arranjos de suculentas. Eu espero que gostem, por favor, ó, curta o vídeo, compartilhe aí com sua família, seus amigos. Não se esqueça de inscrever. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!